Olá, eu sou Felipe de Carvalho, sejam bem-vindos à ONU News. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a ativista socioambiental Mavi Brilhante, que tem apenas 13 anos, mas já dialoga de igual para igual com negociadores, ministros, em várias conferências da ONU e inclusive está aqui em Nova York nesse momento para participar do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Mavi, seja muito bem-vinda e obrigado por conversar com a ONU News. Oi, Felipe, tudo bem? Prazer é todo meu. Fico muito feliz de ter recebido esse convite. Acho essencial que nós jovens estejamos à frente desse tipo de evento, porque é o nosso futuro. Eu digo que o jovem não é só o futuro, ele também é o presente. E a partir do momento que a gente abre espaço para o jovem, para ele entender que ele tem esse espaço de voz, ele procura se capacitar e procura aprender a cuidar do planeta, eu acho que todos nós estamos ganhando com isso. Sem dúvida, Mavi. E conta um pouco pra gente, assim, você que tem 13 anos, mas já há alguns anos está, né, nessa causa ambiental. O que foi que mexeu com você? Por que você começou a se interessar por esse tema? E não só se interessar, mas também agir. O que foi que te motivou? Então, desde pequena sempre gostei muito de planta, de bichos, só que eu acho que o que meio que deu esse passo inicial foi quando eu vi o meu primeiro mutirão de limpeza e eu achei aquilo incrível. Eu achei, meu Deus do céu, as pessoas estão limpando na rua porque elas se importam com o planeta. E aí eu procurei saber mais sobre, eu participei do meu primeiro mutirão de limpeza, foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer, mãe. Eu quero fazer isso para ajudar mais pessoas. E aí, procurando mais, eu fui aprendendo cada vez mais com o tempo. E eu percebi que jovens, eles são uma das comunidades que mais são afetadas com as mudanças climáticas e tudo mais. Só que eles não têm espaço de fala, assim como outros grupos sociais que também não têm tanto espaço de fala. E eu falei, não, eu quero mudar isso. Então, graças a meus pais, eu tive condições de poder mudar isso, de ter acesso à informação, de poder viajar para outros lugares para poder representar os jovens. Então, eu aproveitei essa oportunidade que eu tinha, que é tão importante, nem todo mundo tem, para poder fazer algo legal. Porque meus pais sempre me deixaram muito aberta para eu poder fazer o que eu quisesse. E quando eu percebi que eu tinha essa oportunidade de poder ajudar, eu falei, não, eu quero ajudar porque eu tenho essa oportunidade incrível e tem outras pessoas que fariam de tudo para estar onde eu estou. E agora você é a participante mais jovem do Fórum Político de Alto Nível, né? A mais jovem a participar desse evento em toda a história e também a mais jovem agora está integrando a delegação brasileira, mas você já teve em conferências climáticas, você já está participando, né, de discussões sobre objetivos do desenvolvimento sustentável em eventos de alto nível. Então, eu queria te perguntar como é que você se sente assim, quando você está numa mesa, num evento, diante de um ministro, de uma autoridade. Isso te intimida ou você se sente mais empoderada ainda de poder justamente levar essa voz dos jovens para quem toma as decisões? Como é que você se sente quando você está nesses Olha, eu não vou espaços? mentir pra você que eu fico sim um pouco nervosa, porque tudo é algo diferente pra mim, não é todo dia que a gente tá sentado numa mesa diante de autoridades, ainda mais quando a gente se fala de potências, quando a gente se fala sobre o meio ambiente. Então assim, eu fico meio nervosa, mas eu sempre gosto de pensar e eu sempre digo que eu penso que eu não tô fazendo aquilo só por mim. Eu tô representando milhões de jovens que nunca puderam estar onde eu estou e que também não têm essa voz, essa força que eu tenho. Então, eu quero passar tudo que os jovens precisam para quem tem o poder da caneta. Eu ouvi até uma fala que dizia que nós jovens a gente tem que lutar porque quem tem a oportunidade tem que passar para quem tem o poder da caneta. Então essas grandes potências que vão poder mudar realmente, que são a última voz de falar assim, a gente está pedindo socorro, a gente precisa da sua ajuda, porque sem a sua ajuda a gente não tem onde viver daqui a alguns anos. E eu acho que eu me sinto muito assim, eu me sinto ansiosa de estar perto deles, mas eu também penso, meu Deus, o que eu tô fazendo é incrível, eu nunca vi outra criança da minha idade chegar onde eu cheguei e eu quero abrir essa porta porque eu sei que o impacto que eu crio não é apenas ambiental, mas também é um impacto social, porque a gente não vê tantas jovens, a gente não vê tantas mulheres nas políticas e participando de justiça climática. Então eu penso que daqui a alguns anos várias outras meninas vão olhar para mim e vão pensar que se eu conseguir chegar, elas também vão. Então eu quero abrir essa porta e se for para levar um não, eu quero levar esse não para poder achar um sim. E quando mais meninas vierem participar e mais jovens estiverem à frente disso, eles poderem lutar de forma mais simples, porque eu quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder.
Ó, só de ouvir você responder essa pergunta já dá para ver que você causa impacto nessas salas de negociação, que você representa muito bem esses jovens, né? Como você falou, são milhões de jovens que não têm a oportunidade de estar ali, você está representando eles. Mas, Mavi, você fala bastante nas suas redes sociais também que quem é mais impactado, né, como você falou hoje aqui, com o que está acontecendo com o planeta são as novas gerações e as futuras gerações, né? Então, quando você pensa assim no que está acontecendo com o planeta, o que mais te deixa abalada, triste, assim, quando você pensa no que está acontecendo? O que me deixa muito triste é que eu vejo tantas pessoas que têm oportunidades muito boas. Eu vejo várias pessoas que estão à frente de tudo isso e elas não querem fazer acontecer. Algo que eu prezo muito e que eu agradeço sempre a minha família, que me ensinou a ser muito empática. Então eu sempre me coloco no lugar do outro. Eu sinto a dor da outra pessoa e eu percebo que muitas vezes as pessoas que estão em altos cargos ou que estão à frente dessas lutas, elas não têm empatia. Então elas não conseguem pensar que aquela casa que caiu por causa de uma enchente, aquelas pessoas que perderam casas, famílias, elas não conseguem se colocar no lugar da outra pessoa. Então, para elas estão muito bem, elas vivem num lugar bom, elas não estão sendo tão afetadas. Mas isso vai chegando num ponto que vai comendo de baixo até chegar em cima. Então, eles podem estar em cima, mas uma hora eles também vão ser afetados. E eu acho que isso que me deixa tão preocupada, é ver que tem gente que ainda não se importa com a dor do outro. E quando eu penso que daqui a alguns anos, se continuar do jeito que está, eu posso não ter um lugar bom para morar, porque cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente é também cuidar da humanidade. Então eu fico preocupada em pensar que talvez daqui a alguns anos os meus filhos não vão poder ter um futuro bom por causa de tudo que está acontecendo no nosso planeta. E pensar que essas pessoas não se colocam no lugar do outro também me deixa muito, muito triste. E, Mavi, deixa eu te perguntar o seguinte, participando dessas conferências todas, dessas negociações, como é que você se vê no futuro? O que você tem vontade de ser? Você tem vontade de ser negociadora? Você tem vontade de continuar sendo ativista? Como é que você acha que você poderia contribuir ainda mais no futuro? Eu espero muito que quando eu crescer eu possa abrir cada vez mais portas, então pretendo cursar Relações Internacionais. Então, assim, para poder conseguir conversar com cada vez mais pessoas, que minha voz chegue a mais pessoas, mas não deixar de ser ativista, porque eu acho que ser ativista não é só falar, não é só ser da boca para fora. Eu acho que ser ativista é a gente lutar pelos nossos direitos e pelos das outras pessoas também. Então, pretendo abrir mais portas e expandir mais toda a minha linha de conhecimento, mas também continuar fazendo o que eu faço, que é um trabalho muito bonito. E deixa eu te perguntar o seguinte, você acha mais difícil convencer sobre esses temas ambientais os políticos, os negociadores ou os outros jovens? Eu acho que cada um tem os seus desafios, porque quando a gente conversa com pessoas que estão em um cargo mais alto, muitas vezes eles escutam, eles acham bonitinho, é uma criança falando, é uma criança que tá lá, ela tá lutando, só que eles falam que eles vão fazer, só que eles nunca fazem. É algo, tipo assim, que eu sinto falta, falta desse pessoal querer fazer, então deles começarem a agir. Algo que eu dou um exemplo muito bom é o Acordo de Paris. Ele já está todo pronto, é um plano muito bom, que eu acho incrível, eu já vi várias vezes, converso muito com meu pai sobre isso, só que eles não começam a executar. Eu fico pensando, eles sempre tentam procurar tantas ideias mirabolantes, sendo que eles não começam a agir de onde já está feito. Já quando você conversa com a criança, crianças são sempre mais fáceis de você conversar com elas, só que como existem várias bolhas dentro dessa comunidade juvenil, fica difícil de você estourar certas bolhas. Então, eu vou dar o meu exemplo. A bolha que eu vivo hoje em dia é uma bolha muito difícil de ser estourada, e para as crianças que estão nela, falam assim, meu Deus, a gente precisa cuidar. Já outras já sofrem com isso e estão vendo as famílias perdendo tudo, então é mais fácil conscientizar. Só que eu sinto essa dificuldade de, tipo assim, alcançar certos públicos. Então, quando a gente está conversando com políticos, é uma coisa de fazer eles agirem. Quando a gente está conversando com jovens, sempre tem outras dificuldades de fazerem. Eu sempre tento procurar, que eu sempre palestro em escolas, é procurar uma forma divertida e lúdica de fazer eles entenderem sobre o tema e minha voz chegar em certos públicos para fazer eles entenderem. Então, acho que essas são minhas dificuldades.
Dificuldade, mas você também já tem aí estratégias, Com né, para certeza. lidar com cada público. Muito legal. E aí eu queria te fazer um desafio, Mavi, não sei se você topa. Top. Mas que eu sei que também tem a questão da linguagem, né? Às vezes Sim. até a própria forma de falar com crianças e jovens é diferente, porque Sim. cada geração tem o seu estilo e a forma que aquelas mensagens chegam. Então, se eu fosse alguém da sua idade, Tá. que não está interessado na pauta ambiental, que não está muito preocupado, como é que você falaria comigo, inclusive usando Farmaura, Seven, o que for, como é que você me convenceria de que eu preciso dar importância para a questão climática? Nossa, é algo que eu sempre converso assim com meu pai, eu falo assim, eu tenho minhas redes sociais e eu acho que usar isso, pegar pessoas, tipo assim, tem muitos famosos que hoje em dia os jovens assistem, eu mesma assisto porque eu também sou uma criança normal, muita gente pergunta, nossa, mas você faz coisa de criança normal? Óbvio que eu faço, gente, eu sou uma criança normal. Então assim, quando a gente procura falar sobre coisas que não são tão fúteis assim, e começar a influenciar mais jovens. Porque, sim, gente, eu conheço muitos jovens, muitos dos meus amigos também não são muito engajados nessas pautas ambientais e eles não se importam muito. Então, assim, é um desafio a gente começar a falar com eles. Só quando a gente começa a usar algo que eles gostam, tipo assim, quando uma pauta que foi muito bem falada foi no racismo. Porque os jogadores de futebol começaram a falar da luta contra o racismo. E eu percebi que quando eles falaram dessa luta, os meus amigos que gostavam de futebol começaram a falar também. Então, quando a gente pega algo que jovens gostam e usam ao nosso favor, a gente sempre consegue conversar com eles de uma forma melhor. Então, pegaram o futebol, pegaram o racismo, que é uma causa muito importante. Inclusive, estou usando a blusa da ODS 18, que é a nossa ODS brasileira da igualdade étnico-racial. E eles juntaram para fazer uma campanha que foi muito legal. Então, assim, quando vamos dar um exemplo, a gente pega vídeos curtos na internet, Arrume-se Comigo, pessoas viajando e usa, e essas pessoas começam a falar de conscientização ambiental. Então, eu mesma faço. Arrume-se comigo para um dia na ONU. Aí eu começo a falar. Enquanto eu me arrumo, eu também falo como é importante jovens estarem engajados nessa causa. Porque não é uma causa só de adultos se importarem ao nosso futuro. E eu acho que assim a gente consegue conversar com um público. E eu acho isso muito legal, de poder conversar com outras pessoas através de várias maneiras diferentes. Legal. Mavi, você farmou muita hora nessa entrevista. Farmei. Sou muito sigma. Maravilha, obrigado. Tem alguma mensagem final que você quer deixar? Acho que eu vou deixar uma mensagem muito importante para os jovens, que eu sempre gosto de falar, é que nós jovens temos a esperança, nós somos a esperança e eu acredito um dia que eu vou escutar o pessoal falando que quem mudou o nosso planeta foi a juventude, os jovens fizeram a diferença no nosso planeta. E eu queria falar que quando o jovem se sente inferior a essas pessoas que se acham tão importantes, não se ache inferior, porque você não precisa ter um cargo importante ou muita idade para poder começar. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. Então, assim, você não precisa ter muito dinheiro ou você precisa viajar o mundo inteiro, você só precisa querer fazer aquilo acontecer. E quando a gente busca aprender, a gente faz ações na nossa comunidade, incentiva os nossos próprios pais mesmo falando, ei, não joga o lixo aí, que é errado. A gente faz aquela divisão de o que pode ser reciclado, o que não pode, você já está ajudando muito o meio ambiente. A gente vai fazer isso uma luta coletiva, porque ninguém luta sozinho. E eu sempre falo que quando a gente sonha sozinho é apenas um sonho, e quando sonhamos todos juntos, lutamos, debatemos e damos voz, é o começo de uma nova realidade. Mavi, nada a acrescentar, você foi brilhante, como o seu nome já diz. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Vocês, seja sempre ótimo. Bem-vinda para conversar. Muito obrigada pelo convite. E um beijão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa.